Boa noite a todos que nos assistem. Estamos aqui com mais uma meditação matinal aqui no canal. E hoje nós vamos meditar aqui no livro de Atos, capítulo 2, a partir do versículo 17. A partir do versículo 17 ao 39, que fala sobre o discurso de Pedro, que diz assim: E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Aqui Deus, ele fala, né, de acordo, o Espírito Santo fala, de acordo com a boca de Pedro, que nos últimos dias aconteceria que o Espírito de Deus seria derramado sobre toda a carne, ou seja, sobre todas as pessoas, todo mundo. Os vossos filhos, vossas filhas profetizariam, vossos jovens terão visões e assim por diante. Cara, que Deus, ele batizou aquelas pessoas que realmente estavam esperando e aguardando com fé a descida do Espírito Santo sobre a vida deles. Claro que Deus não saiu aí batizando todo mundo. Praticamente, Deus, ele batizou quem realmente... a gente não merece o Espírito Santo, mas é aqueles que realmente eram sinceros diante de Deus e queriam o Espírito Santo, porque já sabiam que a dependência não vem de objetos, de pessoas, mas sim de Deus, ou seja, vem do Espírito Santo. E aqui no versículo 18 diz: E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima, no céu, e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumo. Ou seja, haria aparecer sinais, né? Que sobre a manifestação do Espírito Santo que veio sobre a vida daquelas pessoas que eram sinceras diante de Deus, diante dos olhos de Deus. Olha, vamos continuar, vamos só pegar a palavra, né? O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Aqui Jesus ele fala sobre a sua volta. Aqui nos tempos de Atos, o Senhor Jesus ele já tinha sido crucificado e já tinha ressuscitado dentre os mortos. E a promessa já estava ali, que ele derramaria o Espírito Santo sobre toda a carne. Ou seja, aquelas pessoas que queriam, né, que buscavam, esperavam sinceramente, com grande fervor, o Espírito Santo descer sobre a vida delas. Aí eu te pergunto, meu amigo e minha amiga, você pode, na verdade você mesmo pode estar se perguntando, mas porque se realmente Deus ele prometeu que derramaria do Espírito dele sobre toda a carne, Vinícius, eu busco o Espírito Santo. Você pode dizer que você é sincero e você busca com toda a sua alma o Espírito Santo. Porém, não é sobre você. E aí? O que acontece? E hoje a gente vai falar. Você só percebe. Olha, vamos continuar para ver o que fala. E a gente vai falar, vamos até responder essa pergunta. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você já viu aquelas pessoas que já foram condenadas à pena de morte? Eu já vi uns vídeos de pessoas que foram condenadas à pena de morte. Eu vi uma que era pesado, que era uma pessoa que foi condenada à pena de morte de cadeira elétrica. Você já deve saber, né, como é que é. É uma morte que a pessoa fica assim, presa numa cadeira, que ela não é uma cadeira comum, igual essa aqui que eu tô sentado. É uma cadeira que ela é convertida em eletricidade. A pessoa fica amarrada e eles acionam a alavanca e ela começa a morrer, né? Eu não sei a palavra, né? Mas eu esqueci, né? É aquela palavra, ela morre, vamos dizer assim, torrada, né? Por causa da eletricidade. Enfim, a gente vê isso. Também tem gente que é condenada a outros tipos de mortes, enfim, esses tipos. Uma vez eu vi um vídeo sobre essa morte de cadeira elétrica, uma pessoa que ela acabou morrendo sobre isso, e ela, por sinal, o homem que estava ali falou assim: você tem direito a falar quais são suas últimas palavras antes da pena. Ela ficou falando que ela estaria em paz porque ela entregou a vida dela nas mãos de Deus. Ela se arrependeu ali dos pecados, dos crimes, e se converteu ao Senhor Jesus naquele último momento.
Eu achei linda essa cena. Aquela pessoa morreu, mas eu creio que ela foi com Deus, porque ela se arrependeu. Eu vi ver os comentários, né? Aí eu vi as pessoas falando assim, mas não faz sentido, né, os comentários. Mas como é que a pessoa, ela se converteu, assim, Deus ele salva qualquer um, assim que só porque ela pode fazer tudo de errado na vida dela e no último momento ela se arrepende? Mas, gente, tá, é na palavra, olha. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eles invocaram como as pessoas invocaram e são salvas. Claro que você não pode ficar picando, fazendo tudo que você quiser bem da vida e no final você querer clamar o nome de Deus. Aí você saber na verdade você não vai ser salvo. Isso também tem um porém. Não é fácil assim, tá? Não é assim não. Mas isso acontece. E Deus ele tem misericórdia. Homens israelitas, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis, a este que vos foi entregues, ao pelo determinado conselho e paciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Está falando sobre eles que crucificaram, né, o Senhor Jesus. Ao qual Deus ressuscitou, desfazendo as dores da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Ou seja, né, já era para acontecer, né, a morte. Porque dele disse Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Olha só, aquelas pessoas que têm o nome escrito no livro da vida, elas nunca vão ver o inferno diante dos olhos delas, sabia? As pessoas que já têm a vida entregue nas mãos de Deus, a probabilidade dela ir para o inferno é impossível. É 0, milhares de 0%. Porque a pessoa que já tem a sua vida entregue nas mãos de Deus, ela já é salva, ela não vai ser condenada eternamente ao inferno. Mas ela vai ser salva. Ela vai ser salva para porque ela estava com a vida dela nas mãos de Deus. A vida dela foi entregue diante do altar, diante das mãos de Deus. Então ela não vai ser morta, né? Vamos dizer assim, morta eternamente. O que é morte eterna? É a pessoa que é condenada para o inferno. Então, quando a pessoa tem a vida entregue nas mãos de Deus, ela vai ser salva com toda certeza. Então o justo, né? Que o justo ele é exemplificado como aquele que tem a vida entregue nas mãos de Deus, nunca verá a segunda morte, né? Vamos dizer assim. Nunca verá o inferno. E nem a corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida. Com a tua face me encherás de júbilo. Homens e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado. Entre nós está até hoje a sua sepultura. Lá em Israel, se você for, você pode ver que a sepultura, né, do rei Davi, que tá lá. Tá o resto, né, que ficou, né? Já passou mais de sei lá, quase 3.000 anos o corpo dele tá lá, né? O resto, né? Nem corpo mais tem, né? O resto que ficou lá, tá lá. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria a Cristo para o assentar sobre o seu trono, e antevendo isto, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. Davi foi um exemplo disso. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Só para não confundir, essa parte que a gente está lendo aqui foi depois, né, quando o Espírito Santo já tinha descido sobre os apóstolos, sobre os discípulos. Aí, se você vê a história, os povos eles começaram a falar em outras línguas, né? Aí os povos que estavam lá, os povos que eram de outras línguas, né? Eles entendiam o que eles estavam falando. Eles começaram a achar algo muito sobrenatural. Aí tinha uns que ficou falando que eles estavam bêbados. Que eles estavam falando em outras línguas, eles estavam bêbados, né? Cheio de mosto, né? Que é bêbados. Aí tem esse discurso que Pedro deu. E olha só. E eles receberam a promessa que o Senhor Jesus prometeu, né? Para eles não saírem, né? Não se
ausentarem de Jerusalém, porque seria derramado o Espírito Santo sobre eles e a promessa de Deus seria cumprida. E olha o que aconteceu, né? A gente vai até falar sobre essa pergunta aí, né? Que muitos têm. Eu busco o Espírito Santo, eu tenho sido sincero, mas por que até hoje eu não recebo ele? Deus prometeu, mas eu não o recebo. Por quê? Nós vamos falar no finalzinho. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Sabe, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que é esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E ouvindo eles isto, né, compungiram-se em seu coração, né, o povo que estava ouvindo, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos. Olha só, que faremos, homens e irmãos? Os homens ali, eles reconheceram o erro que eles estavam vivendo e resolveram ficar interessados, né, no Espírito Santo. Eles perguntaram: o que faremos, irmãos? O que nós vamos fazer? O que nós podemos fazer para receber esse Espírito? Isso que vocês estão falando aí. O que a gente pode fazer? Aí olha a resposta. Aí olha aqui a resposta no versículo 38. Eu falei que até o versículo 37, mas vamos no 38 para encerrar. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Tá aqui a resposta para você que fica falando que porque você não tem recebido o Espírito Santo, talvez você tenha um pecado dentro de você e você não se arrependeu. Vinícius, que pecado? Eu não faço a mínima ideia. Veja bem, meu amigo e minha amiga, você que tem buscado o Espírito Santo e não tem recebido, talvez você já participou de milhares de buscas ao Espírito Santo que a gente realizou aqui já no canal, mas você não recebeu ele até hoje, até agora, nesse exato momento, você não recebeu ele. Eu vejo meus vídeos de busca do Espírito Santo, eu não me sinto orgulhoso pelo número de visualizações que tem acontecido lá. Eu fico acompanhando que tem várias pessoas que vêm, mas eu não ligo pelo número de visualizações. Eu fico triste quando eu vejo que tem várias pessoas, milhares de pessoas que veem meus vídeos, mas eles não recebem o Espírito Santo. Qual é o meu objetivo aqui? É você se salvo. Quando eu descobri que a minha alma e a alma de todos estão em jogo, eu primeiro cuidei da minha e agora eu quero salvar a alma de todos também. Claro, o máximo possível, né? Que aceitam o Senhor Jesus. Por isso que eu estou aqui no canal. Não estou jogando palavra. Eu posso estar aqui nesse momento falando sozinho. Mas eu estou falando porque essa gravação vai chegar alguém. Vai chegar uma pessoa depressiva, uma pessoa que necessita dessa mensagem. Então, quando eu vejo uma pessoa que não recebe o Espírito Santo, acompanha todas as busca sinceramente assim, fervor, mas não recebe, vem uma tristeza sobre mim. Mas o motivo é esse. Talvez você tenha um pecado e você não tenha tirado esse pecado. Você não tem que pedir para Deus tirar. Deus, tira esse pecado de mim. Não, é você que tem que tirar esse pecado de você mesmo. Como é que eu tiro esse pecado? Você tem que se arrepender. Você tem que se arrepender. Se você faz um pecado, você tem que parar de fazer ele. Para de realizar ele. Para de fazer ele. Uma vez eu vi uma história de um garoto que ele perguntou pro... Acho que a maioria já deve conhecer essa história. Ele perguntou pro seu professor, que ele era cristão. Falou assim: professor, meus pensamentos, eu sempre fico pensando em coisas negativas. O que eu faço para parar de pensar nessas coisas negativas? Aí o professor lhe deu um exemplo assim: imagine que na sua mente tem uma ovelha e um lobo. Aí ele falou assim: qual você acha que vai sobreviver dentro da sua mente? E a resposta foi: aquele que você alimentar. Se você alimentar o lobo, a ovelha vai morrer e o lobo vai permanecer. Se você alimentar a ovelha, o lobo vai morrer e a ovelha vai permanecer. Vamos supor que a ovelha é os bons pensamentos e o lobo é os maus pensamentos. Então você tem que parar de alimentar o pecado. Imagina que tem uma ovelha e um lobo dentro de você. Você vai ficar alimentando quem? A ovelha ou o lobo? Você tem que decidir, meu amigo, meu amigo. Você quer receber o Espírito Santo? Você quer mudar de vida ainda hoje? Então você tem que ser sincero, se arrepender e se limpar. Pede para Deus te limpar. Você pode parar de pecar, mas você não pode se purificar, né? Deus tem que te purificar. O Espírito Santo tem que te purificar. Então, pede para Ele. Amanhã, terça-feira, nós teremos a busca do Espírito Santo. Se você quiser participar,
às 10h30 da noite ou mais horário, às vezes é 11, enfim. É só você ficar ligado aqui no nosso canal que você vai receber a notificação. Até o próximo vídeo e não esqueça da mensagem se limpe o quanto antes. Essa é a resposta para você receber o Espírito Santo. Até o próximo vídeo, uma boa noite, Deus abençoe a todos e tchau. Até a próxima.